Alô, amigo, amiga do canal do YouTube Naum Castro. Sejam muito bem-vindos. Alô, meus amores do Porto da Alegria. Hoje, mais um episódio da série Evangelho no Ar, com um tema para lá de especial para o meu coração. Hoje falaremos sobre Paulo e Estevão, a mais linda história que já se ouviu. E por que este tema é extremamente especial para mim? Porque lá atrás, aproximadamente 30 anos, eu recebia o meu primeiro tema. Aquele que ficaria pela primeira vez a minha responsabilidade para que eu pudesse raciocinar e falar às outras pessoas. À época eu era um estudante de Espiritismo no Centro Espírita Paulo e Estevão, aqui em Salvador. E na finalização deste grupo de estudo, a história de Paulo e Estevão era apresentada, em especial no mergulho na obra de Emmanuel, através da mediunidade bendita de Francisco Cândido Xavier. É essa história que eu desejo apresentar a vocês, ou aqueles que já a conhecem, permitir que a revisitem, mas com grande convite. Se entreguem de coração. Deixem a emoção fluir, como a emoção flui em mim toda vez que eu me debruço sobre essa história, a mais linda que já se ouviu. Então, venham comigo de coração. Roma era a senhora do mundo naquele ano de 34 depois de Cristo. Porque através dos seus exércitos extremamente bem adestrados e equipados, ela invadia as nações, conquistando-as e a partir daí escravizando os seus povos, submetendo-os ao seu domínio e passando a cobrar deles pesados tributos. Tinha Roma uma prática de fazer uma espécie de política de boa vizinhança com todos os povos conquistados, permitindo que eles continuassem vivenciando as suas próprias religiões. Com os judeus não foi diferente. Roma também invadiu a Palestina. Judeus que já haviam sido escravizados antes no Egito e na Babilônia, agora se encontravam sob o jugo do romano impiedoso. A ideia de serem o povo eleito de Deus continuava vibrando na alma do israelita, que esperava a chegada de um Messias libertador. Mas o povo havia em diáspora, em movimento de dispersão, cerca de 4 milhões de judeus estavam fora da Palestina, em outros cenários do mundo, em especial na Grécia. Vamos encontrar aí, nesta região, a cidade de Corinto, uma joia da Acaia, onde um porto de mar bastante movimentado em comércio reunia inúmeras pessoas. É aí que a nossa história irá se iniciar. Numa manhã ensolarada, um senhor de idade bastante avançada, um ancião, atravessava extensa praça, tendo nas mãos um cesto
de vime, um cesto de palha que denunciava o seu destino, o mercado daquela urbe. Cruza ele por um grupo de tribunos militares romanos. No mesmo instante, abaixa a cabeça entre temeroso e envergonhado. Um destes tribunos, buscando escarnecer dele, humilhá-lo, volta-se para ele e lhe diz: como ousas passar pelos teus senhores aqui sem saudá-los, judeu insolente, e esbofeteiam. Ele sai dali dizendo: senhores, eu não ousei que não se repita este ato de desrespeito e insolência. Joquedebe ben Jared, o nome deste ancião, lembra-se naquele instante de profunda humilhação que o questor do Império Romano, ou seja, o representante de Roma naquela cidade de Corinto, de nome Licínio Minúcius, anos antes, expropriara-lhe quase tudo, prendendo-o a partir de falsas acusações e, a partir daí, tomando-lhe o patrimônio, leva a esposa a uma tristeza sem conta. De preocupações com o marido que ficara meses no calabouço aí, os filhinhos pequenos, afastados do pai, isto oprimem de tal forma o coração daquela mulher que ela, alma sensível, desencarna, deixando apenas, depois que ele é solto, os dois filhos queridos como o presente mais lindo que a vida concedeu para eles. Ele vai, adquire os víveres, os gêneros alimentícios que o fizeram sair de casa. Quando está no mercado, se apresenta um patrício romano que, abrindo um pergaminho, lê que o legado de César Licínio Minúcius estaria no dia seguinte em audiências públicas no templo de Vênus Pandemos, recebendo aos queixosos que se julgassem injustiçados para apreciar as suas petições. A partir das 9 horas da manhã. Sai dali o ancião, ainda sob o efeito daquelas emoções desalinhadas, quando, novamente atravessando a praça, cruza com outro grupo de soldados do Império. Preocupado como iriam reagir, ele, abaixando as vistas, ousa dizer: salve, valorosos representantes de César. Eles se entreolham. Um deles, mais bruto, volta-se para o velho, agarra-o pelo colarinho e lhe diz: como ousas dirigir a palavra impunemente aos teus senhores? Toma, 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 e o agride impiedosamente. O sangue escorre pelas narinas, manchando a barba branca veneranda e a túnica de linho. Ele sai dali cambaleante, tomado por um ódio muito grande no seu coração. Ele vai até os filhinhos ali e conversa com eles. Chegando à sua pequenina propriedade,
uma vez que a maior faixa das suas terras, as mais férteis e produtivas, que se encontravam naquele instante em ponto de colheita, haviam sido anexadas à propriedade do governador de Corinto, Licínio Minúcio. Quando ele chega ali, ele escuta o seu filho de nome Gesiel arar a terra com a charrua, entoando um hino de amor ao trabalho e de louvor a Deus. Emmanuel o descreve beirando os 25 anos de idade e o coloca como um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Dentro do lar, uma jovem de destacada formosura, um resumo gracioso de todos os encantos das mulheres de sua raça, em conjunto verdadeiramente harmonioso de simpatia e de beleza, os cabelos negros em cachos caíam de uma forma muito bela sobre as espáduas dos seus ombros. Aos 18 anos, seus olhos profundamente negros irradiavam intensa vibração interior, falando do amor a Deus e à vida. É ela quem enxerga o Pai em primeiro lugar, lhe dizendo: Pai, mas que sangue é este? Gesiel acorre, filho amoroso também que era, e os três ingressam no lar, e o pai passa a descrever o que acontecera no mercado. E divide com eles o seu desejo de ir na manhã seguinte, se juntar aos queixosos à frente do templo de Venus Pandemos, para requerer ao questor a devolução dos seus bens, uma vez que eles foram expropriados a partir de acusações injustificáveis, acusações verdadeiramente falsas. Gesiel, ouvindo as observações que falavam do desejo do pai de ir até aquele que de má fé já havia atuado para lhes roubar parte do grande patrimônio conquistado pelo trabalho ao longo dos anos de seu pai, Gesiel lança os olhos sobre a coleção dos escritos sagrados da família, os pergaminhos onde estavam ali os profetas, a lei de Moisés. E não se julgando no direito de contrariar o pai, resolve buscar a vontade de Deus, abrindo-os ao acaso, conforme costume da época. Vejam que isto de abrir ao acaso já vem de muito tempo. Ele abre, desenrola os pergaminhos, pega um deles e cai em Provérbios. Naquela parte que diz: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. O velho israelita abriu os olhos espantado naquele instante, percebendo a observação que a espiritualidade amiga, através da inspiração do filho querido, lhe remetia naquele instante. Mas ele, orgulhoso, diz ao filho que não se conformava com aquilo e que no dia seguinte iria ter com o questor Minúcio. Ele vai ao templo e o ambicioso legado de César lhe confisca os derradeiros bens. Agora ele e os filhos estavam sem nada. Ele reclama, revolta-se, por fim implora
Mas, em resposta à sua indignação, o que o questor decide é que lhe apliquem 10 bastonadas. Ou seja, bastões em 10 golpes nas suas costas, apesar da sua condição de idoso e frágil. Sai dali profundamente arrependido, lembrando-se da advertência do filho, da advertência amorosa do filho e dos escritos sagrados. Ódio feroz e surdo, desejo de vingança tomam conta dele. Delibera incendiar as pastagens do questor, seu vizinho, aquelas que ele havia lhe tomado. Chega, coadjuvado nesse instante por outras inteligências não a serviço do bem, outras não acostumadas ao perdão, à ponderação, elas intensificam ainda mais nele a revolta e a indignação. E vai Joquedebe atear fogo, e logo as labaredas consomem a palha seca dos cereais que estavam prontos para a colheita. Logo, aos gritos de fogo, Gesiel é o primeiro a demandar à propriedade vizinha na busca de socorrer, inclusive, alguns servos do questor Licínio Minúcios que estavam cercados pelo fogo. Quando conseguem debelar altas horas depois aquele incêndio, volta Gesiel cansado, fatigado, porque somente depois do perigo passar, ele se permitiu deixar aquele local. Ele então volta-se para o pai e a irmã, sendo que Joquedebe lhe confessa que tivera a atitude infeliz. Aquele espírito dócil, aquele espírito sábio, volta-se para o pai e diz: meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que não esperaste a ação da justiça divina? Olha a ponderação das almas que se rendem à ação dos céus, que já têm em si a verdade da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Joquedebe fora visto, e logo uma ordem de prisão e de recolhimento ao cárcere chega através de prepostos de Roma que invadem a casinhola deles e levam os 3 até as masmorras. Lá, os filhos, buscando acerenar a alma do pai que se encontrava naquele momento em verdadeira ebulição, lhes dizem com fé e sinceridade: nosso destino pertence a Deus, nos mantenhamos fortalecidos e felizes. Quantos de nós teríamos na alma esta confiança no Altíssimo para dizer estas palavras? Na manhã seguinte, os 3 são levados à presença do representante do Império Romano, que lhes diz assim: Joquedebe ben Jarede, você foi visto atear fogo na minha propriedade, causando danos materiais incalculáveis, além de terríveis queimaduras a 2 servos bastante prestimosos. O ancião suplica por piedade.
O governador da cidade, colérico, responde: cometes um crime e implora favores? Condena-o a receber 20 vergastadas. O vergaste era um pequeno açoite que tinha na sua ponta um aguilhão de metal que tinha por objetivo lanhar as carnes quando nelas se fincava. Gesiel percebe que o pai não iria resistir a estes suplícios. O pai é atado no tronco dos suplícios e Gesiel, filho amoroso, se dirige ao questor, lhe falando assim: Senhor, me perdoe a covardia até este momento, mas eu fiz assim por medo. Não é justo que meu pai assuma algo que é da minha responsabilidade. Fui eu que ateei fogo à sua plantação. O questor, ele tinha um hábito de mordiscar os lábios quando estava profundamente irritado. Volta-se para Gesiel, incrédulo, e diz: mas não auxiliaste os meus homens? Não foste o primeiro mesmo a medicar o filho, o meu servo predileto, aquele que gere os meus negócios? Pois bem, teu pai pagará pelo crime em que foi visto, e tu, pelo que confessaste espontaneamente. Também Gesiel é atado ao tronco e começam, então, a execução da sentença. Os dois recebem as chibatadas, as vergastadas, e quando a punição já ia pela metade, Licínio Minúcius recebe a notícia da morte do seu servo predileto. Espuma ele de raiva e diz: agora serão, ao invés de 20, 40 vergastadas. Continuam as vergastadas no cumprimento da penalidade. Joquedebe, muito idoso e fraco, está visivelmente debilitado. No momento de inabilidade daquele que era o carrasco, o açoite acerta a veia da garganta do ancião. Gesiel, verificando com o sangue a jorrar que a morte do pai está próxima, ele dirige os seus olhos a Abigail, que em lágrimas tudo assistia, e diz: Abigail, meu pai, nosso pai, expira. Entoa a prece, o cântico dos aflitos. Abigail, então, um sofrido lamento de dor, eleva fervorosa prece aos céus, dizendo: Senhor, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fronte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Neste momento, Joquedebe perece. O lamento daquela quase menina causa penosa emoção no coração de todos. Constrangido, Licínio a poupa, dizendo: tirem-na daqui.
levem-na para fora desta sala, mas que não se ouça mais uma única nota dos seus lábios, sob pena dela ter o mesmo fim. Gesiel, além de tomar as 40 vergastadas, que lhe lanharam o corpo por completo, empapando-o em sangue, é condenado à escravidão nas galeras romanas. Abigail sai dali, foge em desabalada carreira, demandando a casa de conhecidos em cidade não muito distante dali. 30 dias são necessários para que Gesiel, no cárcere, se recupere das suas feridas, começando elas a cicatrizar. Passado este tempo de profundas reflexões, Gesiel é retirado dali e levado até o porto de Corinto, na direção das galeras. Eram navios comerciais que serviam para transportar mercadorias nos negócios do questor. A partir daí, Gesiel encontra uma vida muito penosa, uma vida completamente diferente daquela que ele tinha, cercado pelos seus afetos mais queridos. Esses 30 dias apenas já tinham sido capazes por tirar o sorriso de alegria juvenil daquele jovem, produzindo nele a maturidade daqueles que passam pelos sofrimentos. Mas ele continuava com o sol aceso da esperança, da confiança e da fé em Deus, porque desde muito cedo ele e a irmã tiveram a condução amorosa por parte da mãe, introduzindo-os no estudo das escrituras antigas do seu povo. Ela os iniciara na religião. Gesiel conhecia profundamente da lei, conseguia de memória recitá-la, mas ainda mais do que isso, conseguia interpretá-la com a sabedoria de poucos. A mãe tivera um outro papel. Conseguira, através da vivência do amor, de um ambiente doméstico, dos mais envolventes em carinho, criar um antídoto para evitar que a intransigência própria da mente israelita se manifestasse neles ao longo da própria vida. Gesiel deveria servir nos remos, no bojo, nos porões infectos de uma embarcação. Os remadores, nesta tarefa extremamente insalubre, quase nunca demoravam mais que 4 meses de vida. Tão desgastantes eram aqueles esforços e tão prejudiciais as condições em que eles estavam encerrados. Eles, além dos remos para fazer com que a embarcação se movimentasse, quando as velas não fossem enfunadas pelo vento, e também na aproximação dos portos dos atracadores, também os escravos daquelas embarcações, eles transportavam as mercadorias de fora para dentro dos barcos e de dentro para fora dos barcos. Logo, o feitor do conjunto de escravos daquela embarcação, ele identifica os traços diferenciados de comportamento de Gesiel
para os outros companheiros de infortúnio. Via nos outros a revolta, via nos outros ali toda uma sorte de manifestações do crime e do ódio. E em Gesiel, uma alma dócil, afeita ao trabalho, obediente por conta de uma consciência acostumada a servir. E é que de um tempo, meses depois, aquela embarcação é destacada para conduzir um dos representantes de César mais proeminentes daqueles dias. O tribuno de César, Sérgio Paulo, aquele que ia em missão oficial representando o próprio imperador e por esta razão estava sendo paparicado por todos, inclusive pelo comandante daquela embarcação. Passados alguns dias, Sérgio Paulo adoece. Uma enfermidade onde uma febre insidiosa, acompanhada pelo corpo se abrindo em feridas. O séquito de pessoas que o acompanhava naquela expedição oficial, de pronto se afasta dele. A tripulação, assim como seu comandante, também atemorizada pela doença desconhecida, também se resguarda. Ordena então o comandante do navio que o feitor escolhesse um dos escravos para dele cuidar pessoalmente. E vai então o feitor, que já se servia de Gesiel em diversas tarefas, exatamente pelo seu gênio dócil, pela sua dedicação, pela bondade, inclusive na direção dos criminosos que estavam com ele presos naquele local. Ele destaca Gesiel para os cuidados ao representante de César. Gesiel vai, amoroso, com a bondade dilatada no seu coração, e vela sobre a cabeceira do doente, durante diversos dias e diversas noites, acolhendo aquele que representava o próprio Estado que o escravizara, com uma dedicação que só se vê aos amigos mais queridos. Chegava a ele mesmo, enquanto Sérgio Paulo se encontrava nos seus delírios, ardendo em febre, a elevar preces aos céus, a trazer de memória as passagens dos profetas e pedir a Deus pela sua recuperação. Os dias vão passando e o corpo de Sérgio Paulo começa a reagir. E ele, então, não se coloca indiferente dos cuidados em dedicação amorosa daquele jovem e por ele tem uma afeição muito grande. Surge naquela alma que conhecia o sentimento de gratidão um desejo de beneficiar de alguma forma aquele jovem. Dias depois, pode-se entender que Sérgio Paulo se encontra restabelecido. Mas Gesiel contraíra a doença. Do que serve um escravo como fonte de contágio, de contaminação, dentro de uma embarcação fechada?
A ordem do comandante é para que ele seja atirado ao mar. Nesta hora, Sérgio Paulo, com a autoridade de que estava investido, chama o comandante, chama o feitor também e conversa com eles nos seguintes termos: por um dever de consciência e de justiça, eu não permitirei que este homem seja atirado ao mar. Não podemos fazer de uma forma diferente. Amanhã, esta embarcação estará se aproximando do porto de Jope. Eu poderei sair com ele da embarcação aqui, pretextando ir me exercitar em terra firme por alguns momentos, e o deixá-lo ali, restabelecendo para ele a liberdade. Aqueles homens sabiam que depois da decisão do questor Licínio Minúcio, que representava também uma decisão do próprio império, isto daí não poderia ser feito. Mas atalha em benefício de Gesiel, Sérgio Paulo, dizendo: mas tu não ias atirá-lo ao mar? Ele não iria perecer do mesmo jeito? E quem sabe, tão insidiosa é esta doença que ele não morra amanhã ou depois. E além disso, se tu me fizeres este favor, eu serei grato para vocês enquanto vida eu tiver. E naquele tempo de negociatas e de favores, naquele tempo de trânsito de influência, naquele tempo hoje, eles se entreolharam e aqueceram. Sérgio Paulo, então, vai até a sua cabine, onde o escravo continuava, e chama Gesiel e lhe diz: amanhã, por um dever de gratidão, tu irás ter a tua liberdade de volta. Mas eu quero te pedir um favor. Tu precisarás trocar de nome. Ninguém poderá saber, caso sobrevivas. Pede ao teu Deus, de quem ouvi falar durante todos estes dias em que velaste a minha cabeceira, para que ele te salve. Mas ninguém poderá saber que eu, infringindo as regras de Roma, te restituí a liberdade. Gesiel, profundamente agradecido, logicamente concorda com aquele pedido. E no final da tarde do dia seguinte, quando a embarcação se aproxima da cidade de Jope, um pequenino barco deixa o navio e Gesiel é colocado na praia. Sérgio Paulo lhe entrega uma bolsa contendo algumas moedas com que ele realmente resolver as suas primeiras dificuldades. Agradece mais uma vez a ele, se despede e retorna ao navio. Pouco tempo depois, Gesiel, ainda sob o efeito da febre voraz, tentando manter a razão, segue a recomendação de Sérgio para se afastar do porto, onde havia uma concentração muito grande de romanos, e se interiorizar na cidade, de preferência demandando até a capital do judaísmo, Jerusalém. Ele então deixa a língua da praia e se interioriza um pouco mais e desfalece. Horas mais tarde, ele sente alguém lhe apalpando o corpo e um homem busca lhe subtrair a bolsa. Quando Gesiel, segurando no seu pulso, tentando conter aquilo, vê que o homem ergue uma adaga
e vai lhe fincar no peito. E ele, tocado pela espiritualidade, tomado por uma força que não era do corpo, ele abre os olhos e diz: por quem sois, Senhor? Não precisas me tirar a vida, leva a bolsa. Eu a entrego de bom grado para ti. Aquele homem, então, caindo em si, envolvido pela ação da espiritualidade benéfica, ele acolhe a Gesiel naquele instante, o pedido que Gesiel lhe faz: ao invés de me matar, Senhor, agora que tens o que queres, não conhecerias aqui uma estalagem onde eu pudesse me abrigar? Ou então alguém de bom coração que me acolha enquanto eu não me retempero das energias, me recuperando desta doença? E aquele homem, então, no lampejo, recorda-se que por ali existia um homem de nome Efraim, que fazia parte de um grupo chamado de Homens do Caminho. Homens do Caminho. E que assistiam aos necessitados de toda a ordem. Colocando Gesiel no ombro, vai com ele até a casa de Efraim, não muito longe dali. Efraim os recebe e, lançando o olhar amoroso na direção do jovem de Corinto, ele lhe diz: irmão, o que aconteceu contigo? Aquela saudação que só era oferecida entre os judeus para as pessoas muito próximas da família, como assim, irmão? Causaram uma estranheza no jovem de Corinto. Gesiel, sentindo, embora as emanações amorosas vindas daquele homem, ele diz assim: por que me chamas de irmão? Efraim sorri e diz: o nosso mestre, Jesus o Cristo, nos ensinou que todos somos irmãos. Gesiel nunca houvera ouvido falar em Jesus, mas naquele instante, minado nas suas energias vitais, desmaia mais uma vez. Efraim o recolhe, ajudado pelo malfeitor, que acabou se transformando em benfeitor. E lhe diz que na manhã do dia seguinte levaria a Gesiel, assim como levaria a um outro que também havia sido acometido pela mesma doença, para Jerusalém, onde se reuniam outros companheiros num local chamado de Casa do Caminho, e ali teriam melhores condições de cuidar daquelas pessoas. Gesiel chega à Casa do Caminho pelas mãos de Efraim. Ele é acolhido, recepcionado pelo próprio Simão Pedro, juntamente com Tiago o Maior. Ali, em situação extremamente delicada, devido à sua enfermidade, recebe, apesar da precariedade dos meios, das condições das pessoas e do próprio local, o amor que recebe, a dedicação incontida, principalmente no desvelo carinhoso de Simão Pedro, fazem com que, depois de 2 semanas, Gesiel se restabeleça. Mas durante o tempo em que Gesiel esteve lutando entre a vida e a morte,
na sua febre extremamente elevada, nota Simão Pedro de forma curiosa que aquele jovem descerra passagens da lei de Moisés, dos profetas, fazendo ilações, considerações sobre aquela doutrina de uma forma bastante aprofundada e coerente. Quando ele se estabelece, se restabelece e tem a condição de conversar, Pedro realmente o busca e entre os dois se estabelece uma relação de fraternidade tão linda que Gesiel chega mesmo a sentir Pedro como se fosse o seu próprio pai. Pedro entrega a ele uma das cópias em manuscrito das anotações de Levi. Os únicos escritos que existiam até então sobre a vida de Jesus. Ninguém mais havia grafado, a não ser Levi, aquele que mais tarde seria chamado de Mateus, nada a respeito dos passos de Jesus sobre a terra. Gesiel, cuja alma estava aberta, com um solo preparado para receber aquela semente, acolhe a mensagem da Boa Nova de uma forma arrebatadora, reconhecendo sem qualquer dificuldade ser Jesus o Messias prometido ao seu povo. Então, passa a servir, cuidando de cada pessoa que se aproxima daquela instituição, em busca do secar das suas lágrimas, em busca de assistência de qualquer ordem, com desvelo paternal. Ao ponto que depois de algum tempo, quando a Igreja do Caminho resolve escolher os seus diáconos, diácono do grego quer dizer aquele que serve. O nome de Gesiel encampava a lista em primeiro lugar, demonstrando ser ele um dos mais destacados daquele tempo. Era comum naqueles dias os seguidores do Cristo adotarem um outro nome, como um símbolo da sua mudança, da sua conversão aos novos princípios que os embalavam, que lhes embalavam a alma. Simão Pedro aproxima-se de Gesiel e lhe faz a proposta para que ele se rebatize. Gesiel, no mesmo instante, se recorda daquilo que lhe falara Sérgio Paulo quando da sua libertação. Que ele deveria, de todas as formas, buscar se esconder, de forma a não ser encontrado, e isto fazer com que ele voltasse à escravidão, e que também não prejudicasse ao seu próprio benfeitor, uma vez que a libertação de Gesiel fora um ato contrário às próprias leis romanas. Gesiel, então, acolhe esta ideia e, em seguida, ele é rebatizado como Estevão. Nasce Estevão para o mundo e prorrompe nesse ser iluminado os dons da cura e a palavra inspirada. Em pouco tempo, Estevão passa a ser reconhecido por todos como um dos mais dedicados à causa do Cristo. Acolhia todos os pobres, os deserdados da sorte, as viúvas, os órfãos, os doentes, com desvelo paternal na sua alma dócil e verdadeiramente amorosa. Este quadro envolvendo a casa do caminho se fecha
E agora, nas áreas mais nobres de Jerusalém, uma vez que os galileus do caminho, eles se abrigavam nos subúrbios mais empobrecidos da capital do judaísmo, nós vamos encontrar Sadoc, que na verdade vive na cidade de Damasco, mas está em Jerusalém para certificar-se da cura de um tio seu, tio Filodemos, de uma velha cegueira por processos misteriosos. Aguardava Sadoc naquele dia, com verdadeira alegria, a visita do seu grande amigo Saulo de Tarso, doutor da lei no templo daquela cidade, que chega em uma biga puxada por 2 cavalos, vestindo uma túnica do patriciado romano. Saulo de Tarso tinha toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando em torno dos 30 anos. A fisionomia cheia de virilidade, mostrando máscula beleza nos traços israelitas que ganhavam destaque através de olhos profundos, percussientes, ricos de agudeza e de resolução. Saulo era rico, era um fariseu que vinha de uma família de proeminentes mercadores em camelos pelo deserto. Por esta razão, desde a infância, tivera a oportunidade de estudar. Apenas num hábito, num costume da tradição, se entregava a todo filho homem o conhecimento prático de uma profissão com que ele pudesse sobreviver em dias mais difíceis. E Saulo aprendera a arte da tecelagem. Casto, Saulo dedicava todas as suas energias, todas as suas forças na direção do ensino da lei de Moisés. Guardava-se virgem para sua futura mulher. Os traços israelitas ganhavam destaque nele, falando realmente daqueles espíritos que têm um caráter firme, um temperamento apaixonado, indomável mesmo, difícil de se frear. Tudo ao qual Saulo se entregava, ele se dava por inteiro. Assim se manifestava o seu zelo por tudo que dizia respeito à lei de Moisés, a qual ele, como rabino, se entregava mesmo aqui e ali, sentindo que nesta lei, no conjunto dos escritos, faltava algo que ele não entendia muito bem o que era. Era dono de uma inteligência fulgurante. Possuía um gênio descritivo que encantava a todos, apresentando as histórias aos ouvidos e ao coração das pessoas com uma graça incomum. No templo, as pessoas se calavam para ouvi-lo. Num tempo em que quase todos eram analfabetos, ele dominava o grego, que era o inglês da época, e o aramaico como língua dos seus ancestrais, tendo estudado com os mais proeminentes mestres de Atenas e de Alexandria. Saulo teria que nascer em Tarso. Para a missão que ele aceitara antes de reencarnar, precisaria nascer em um local cosmopolita, necessitaria de uma condição de cidadão do mundo. Por um decreto de Otaviano, primeiro imperador de Roma, todo homem livre, nascido em Tarso, possuiria cidadania romana. Vejam como isto é importante. Saulo era judeu, mas ao mesmo tempo era, por condição desta lei, romano. Possuía num mundo dominado quase que completamente por Roma, um verdadeiro passaporte
que o habilitaria a se deslocar sem dificuldades, sem freios, pelo mundo do seu tempo. Vai em conversa com o Sadoc e fala sobre as suas ambições em direção ao Sinédrio, o templo maior da sua raça, o lugar de maior destaque, de maior projeção entre os homens do seu povo. Mas fala também das coisas do seu coração. Fala de uma mulher que lhe arrebatara a alma, da sua noiva querida, uma jovem da raça inteligente, versada na lei, e, sobretudo, dócil e carinhosa. Sadoc pergunta, mudando o rumo do assunto: já ouviste falar sobre a casa do caminho? Saulo responde: não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis desta cidade? Sadoc concorda e lhe conta sobre um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, que havia devolvido a visão ao seu tio Filodemos. Saulo aduz ter trocado algumas ideias com Gamaliel, o seu mestre, o seu mentor, sobre reprimir tais atividades perniciosas. Mas ele, Gamaliel, mostrou o lado da ajuda aos necessitados que os homens do caminho empreendiam. Saulo continua falando, dizendo tratar-se aquela doutrina de um tal carpinteiro martirizado na cruz. Sinaliza que entende que o caminho avilta os princípios do judaísmo e planeja, no futuro, encabeçar uma ação de combate a estes que julga mistificadores. Pergunta a Sadoc qual o dia de pregação desse tal Estevão, recebendo a informação que se dava no dia de sábado. Saulo promete investigar. Se preocupa ele com a natureza de tais pregações, de verificar se o caráter de tais palavras, de tal verbo, é ofensível à lei do seu povo. E conclui o assunto com observações jocosas em relação a Galileia, de onde todos aqueles, ou grande parte daqueles homens vieram, dizendo que de lá, entre um gracejo e outro, de bom mesmo, só legumes e peixes. Saulo resolve um dia ir até o caminho, ouvir a pregação de Estevão. O que ele não sabia é que aquele encontro mudaria para sempre a história da sua vida. Saulo chega causando uma certa expectação entre os homens simples daquele local. Paramentado com as vestes de doutor da lei, gera um bochicho no local e, ao mesmo tempo, um temor. Senta-se no mesmo instante em que Estevão entra no ambiente. E num anfiteatro formado por pedras sobrepostas, que geravam ali um palco de onde poderia falar às pessoas, Estevão se coloca e começa a falar sobre a lei de Moisés com uma beleza encantadora. E Saulo escuta com verdadeiro prazer a cada uma das ideias, a cada uma das construções de beleza que aquele jovem humilde fazia. Uma admiração cresce, porque Saulo poucas vezes vira alguém falar
com tamanho arrebatamento e beleza sobre a lei do seu povo. Até o momento em que Estevão, numa guinada completa de rumo daquilo que estava dizendo, fala assim: Moisés foi a porta por onde passamos para nos encontrarmos com o Deus único. Mas só Jesus, o Cristo, é a chave que nos abre os caminhos para o reino dos céus. Saulo entra em choque. Aquela citação colocava Moisés, legislador do seu povo, abaixo daquele carpinteiro vulgar. Saulo não se contém, se levanta e contesta. Entre os dois se estabelece uma disputa de gigantes, onde a inteligência e a sabedoria se apresentam com brilhantismo, ora num, ora noutro. Acontece que Estevão não se encontrava só. Seus raciocínios eram secundados por outras mentes ainda mais inteligentes, por outras almas ainda mais sábias, ligadas ao Cristo e ao projeto de implantação do Evangelho sobre a terra. Estevão fala com o encanto dos céus, ao mesmo tempo que apresentava com simplicidade arrebatadora as ideias sobre a lei, ele as envolvia com uma profundidade desconcertante em paralelos perfeitos com a mensagem do Cristo. Em paralelos perfeitos com a mensagem do Cristo. Saulo, a cada palavra de Estevão, percebia a grandeza daquele homem. Mais do que isso, incomodava-lhe a coerência e a beleza da mensagem do tal crucificado galileu saída da boca do jovem pregador, colocando em xeque os princípios até então defendidos com sinceridade por toda a sua alma. Ele, Saulo, um fariseu, um doutor da lei, com projetos de ocupar uma cadeira no sinédrio, percebia-se naquele instante pequenino, diante daquele jovem orador e da sua intrigante doutrina. E essa grandeza mexia com a sua vaidade. Orgulho ferido, deixa-se tomar pela raiva e sai dali jurando perseguir a casa do caminho e principalmente a Estevão. Estevão precisaria pagar por aquela afronta, por aquela humilhação. Articulando os mecanismos da calúnia e da mentira, prende Estevão e a outros integrantes da casa do caminho. Consegue a condenação de Estevão pelo apedrejamento, a pena mais dolorosa daqueles dias. Gamaliel tenta demover Saulo após ter tido um contato com Simão Pedro, que o presenteia com as anotações de Levi, com as anotações de Mateus. Gamaliel acolhe aquelas ideias porque é um homem de mente aberta, a tal ponto que, desejoso de estudá-las mais a fundo, pede a aposentadoria do lugar mais destacado do Sinédrio. Aquela vaga que passara a existir, Gamaliel diz que recomendaria o nome do próprio Saulo para ocupá-la. Saulo escuta o pedido do seu predecessor, do seu mestre, do seu orientador espiritual e diz que, em consideração ao seu antigo mestre, ele, que fora o acusador, o promotor daquele processo, pediria a libertação dos integrantes da casa do caminho. Mas Estevão não. Estevão morreria
pelo apedrejamento, e disto ele não abriria mão. Gamaliel sabia que quando Saulo se decidia em algo, seria praticamente impossível demovê-lo. Depois disto, prisões, torturas, famílias separadas pelo luto ou então pelo êxodo, vez que deixavam a cidade fugindo dali com medo de novas perseguições. Chega o dia do cumprimento da sentença. Para o Sinédrio, ocorrem no pátio dos suplícios judeus, representantes das sinagogas de diversas cidades, que se colocavam ali como defensores da lei. Saulo convidara a sua noiva tão querida, que mesmo a contragosto, só comparece por conta da insistência dele. A sua alma sensível não se dava àqueles espetáculos de terror, onde pessoas eram lapidadas até a morte. E por esta razão, ela retarda a sua chegada, esperando que ao chegar, tudo já houvesse se consumado. Ela chegara mesmo a rogar ao seu noivo amado se ele não poderia abrandar a pena do pregador do caminho, para que ele não tivesse que morrer por morte tão dolorosa. Ele, em resposta, lhe dissera que ele deveria pagar pela afronta. Aquele dia seria um dia muito especial para os dois. Saulo a apresentaria aos seus pares, marcando a data do seu casamento. Abigail chega, envolta em toda a formosura, mas ao adentrar o recinto, em meio ainda ao apedrejamento que não se consumara, ela reconhece, atado ao tronco dos suplícios, o seu irmão Gesiel. Sim, era a mesma Abigail, filha de Joquedebe, quem ali conseguia, naquele instante extremamente delicado, reencontrar o irmão. Ela já suplicara a Saulo que, através da sua influência, procurasse por Gesiel de todas as formas. Da mesma forma como Gesiel buscara a influência nos contatos da Casa do Caminho, localizar onde andava a irmã. Ela vem até Saulo e lhe diz, e ele em assombro, não querendo acreditar nisto, arranja um pretexto de conceder àquele homem uma última oportunidade de se render a Moisés e à sua lei, e o leva até uma sala isolada, já entre a vida e a morte. Se não existia dúvida, com a presença dos dois, com o encontro dos dois, tudo fica demovido. Irmão e irmã, amorosos e apegados ao extremo, se veem, se reconhecem. Ela chora em convulsão, de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Saulo, ao lado, a tudo observa estarrecido. Estevão, então, fala a ela sobre Jesus, sobre o seu encontro com o Cristo. Diz que não tem ódio de Saulo, pois Jesus recomendara o amor até mesmo aos inimigos, e ele não o via assim. Chama Saulo, coloca a mão sobre a mão dos dois e os abençoa, dizendo em verdadeiro vaticínio, em projeção do futuro, que no dia que Saulo conhecesse a Jesus,
este se entregaria a ele com devoção ainda maior do que a que hoje ele se entregava à lei de Moisés. Morre Estevão. Saulo, envergonhado, sem saber como lidar com aquela situação, rompe o vínculo com Abigail, desferindo uma nova dor, uma dor igualmente lancinante no coração daquela jovem que acabara de perder o irmão. 6 meses se passaram deste afastamento, até que Saulo observa que o amor venceu. As saudades lhe dilaceravam a alma, via em Abigail o seu sonho encantado se lhe escapar pelas mãos. E toma então da sua biga, chicoteia os cavalos até a estrada de Jope. E chegando em uma pequenina herdade, cercada por roseirais perfumados, ele ingressa na casa, na busca daqueles que eram tios de Abigail, e procura saber dela. Eles o retêm um pouco, lhe dizendo que durante aqueles 6 meses de afastamento, Abigail, toda noite e entrando pela madrugada, ficava em meio às roseiras onde eles costumavam se encontrar, aguardando ouvir o tropel dos seus cavalos, anunciando que ele, arrependido, voltara. E que devido a essa exposição ao sereno, à frieza da noite, Abigail contraíra uma tuberculose devastadora. Contam-lhe ainda que o único alento para o coração dela naqueles dias fora a passagem por ali de um velhinho de nome Ananias, que dia após dia, noite após noite, afeiçoado a ela, cuidando dela à cabeceira, passou a lhe contar algumas histórias sobre um galileu, carpinteiro, filho de carpinteiros, que houvera morrido crucificado entre ladrões. E Saulo não conseguia entender porque esta figura, porque este homem se apresentava sempre em seu caminho. Primeiro fora Gamaliel, que se convertera em cristão. Agora, Abigail também, ele não iria permitir isto. Busca se aproximar dela, mas verificando a fragilidade tão grande, Abigail se encontrava nas vascas da morte. Ele não diz a ela nada e até passa a ouvir as histórias que ela aprendera, arrependido, se culpando pela morte da sua bem-amada. Abigail se entrega com a vida arrebatada na direção do mundo espiritual. Abigail é enterrada. Saulo sente ser tomado por uma força ainda mais poderosa e faz com que aumentem as perseguições. Era preciso encontrar Ananias. Ananias precisava pagar por Abigail ter morrido cristã, deixando de lado a crença dos seus ancestrais. Descobre, através dessas perseguições, que Ananias demandara a cidade de Damasco, onde existia um núcleo da Casa do Caminho. Saulo consegue uma autorização especial do Sinédrio para empreender uma devassa em Damasco. E vai, então, acompanhado por 2 servidores do templo, Demétrios e Jacó, rumando em direção
à cidade de Damasco. Quando chegam, já bem próximos ao portal, os três que se encontravam sob montarias, vê a montaria de Saulo, empinar, e uma luz estonteante aparecer nos céus. Uma imagem envolvida em majestática beleza vem se aproximando. Saulo tinha uma visão espiritual. E agora, já no solo, derrubado pela sua montaria, Saulo escuta aquela voz que se firmaria na acústica da sua alma para todo sempre, a lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? O jovem doutor da lei, assustado e ao mesmo tempo em êxtase, exclama: Quem és tu, Senhor? E escuta: Eu sou Jesus. De joelhos na areia escaldante do deserto, entendendo que a sua missão na terra seguia o caminho errado, entrega-se àquele Cristo de amor e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Deitando por terra por completo seu orgulho, ele se entrega inteiramente a Jesus, reassumindo o seu projeto reencarnatório. Jesus recomenda que ele entre em Damasco, e ali alguém o procuraria em seu nome. A visão se desfaz. Percebe-se Saulo de Tarso cego. A luz do Cristo fora demais para a sua retina, para as suas retinas. Os dois que o acompanhavam o colocam de volta à montaria e não compreendiam por que o doutor da lei, depois que caíra ao chão, falara sozinho com o vazio. Não possuíam eles a mediunidade de vidência. Ingressam, deixam Saulo em uma estalagem e um deles demanda de volta a Jerusalém com o objetivo de falar o que acontecera ao doutor da lei. O outro assustado porque Jesus não parava de dizer que vira, Paulo não parava de dizer que vira Jesus, também sai dali demandando a Jerusalém, assustadíssimo. Passados alguns dias, o dono daquela pousada vem avisar a Saulo que alguém o procurava à porta. Saulo, então, autoriza que esta pessoa entre. Esta pessoa, então, se aproxima dele e Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta que escuta o desconcerta completamente, porque a voz lhe responde: Eu sou Ananias, vim por ordem do Cristo para lhe restabelecer a visão para a nova vida. Ananias então impõe as mãos sobre os olhos e diz: Em nome do Cristo, que a sua visão se faça. E Saulo sente como se escamas se lhe saltassem dos olhos, porque a sua cegueira era imposta por magnetismo. E naquele instante, ele sente que a luz se emprenha novamente pelos seus olhos e ele recobra a visão. A partir daí, bombardeia com todas as perguntas a Ananias, buscando saber tudo como um adolescente ávido por informações. Tudo
a respeito da vida do Cristo. Ananias sorri e lhe pede apenas um pouco de calma para que possa organizar as ideias de forma a lhe contar tudo o que sabia sobre a vida de Jesus. Saulo está tão empolgado, aquelas ideias novas e a visão do Cristo lhe arrebataram tanto a alma, que ele deseja dividir aquelas ideias e aquela vivência com as outras pessoas. E concebe ir até o templo de Damasco e falar às pessoas. Procura ser demovido desta ideia por Ananias, devido às perseguições existentes, mas Saulo, apaixonado, vai até lá. É recebido com todas as prerrogativas do seu cargo e com o status que o seu nome tinha em toda aquela região. Logo, concedem ao grande pregador o direito de subir à tribuna para se dirigir aos seus irmãos. Saulo prega sobre a lei de Moisés, gerando encanto nas pessoas, da mesma forma como ele vira Estevão fazer um dia. Mas em determinado momento, ele fala da sua visão sobre Jesus. Logo, aos gritos de blasfemo, as pessoas o arrancam daquele local e querem mesmo trucidá-lo com as próprias mãos, conseguindo ele apenas com a ajuda de umas pessoas mais próximas que ele conseguisse sair dali. Se esconde na cidade, onde os judeus passam a persegui-lo, e à noite, com a ajuda de Ananias e de outros cristãos, ele consegue saltar os muros daquela cidade e demanda até o deserto de Dan, onde passa ali alguns anos estudando o Evangelho de Jesus, junto com um casal de cristãos que fugira de Jerusalém, movido pelo êxodo das perseguições promovidas pelo próprio Saulo de Tarso. O nome deles, Prisca e Áquila, que o recebem com todo carinho, a princípio, sem saber quem era o seu visitante. Depois que Saulo alcança o lugar no coração afetuoso daquelas duas criaturas, ele declara quem é. É perdoado pelos dois, que no exercício do perdão recomendado pelo Cristo, e por Saulo já ter chegado à alma deles de forma doce e amiga, Saulo é absorvido na família. Depois de um tempo, Saulo se sente incomodado de estar com todo aquele conhecimento do Evangelho e não reparti-lo com outras pessoas. Então, despedindo-se dos seus grandes amigos e benfeitores, ele demanda na direção de Jerusalém, buscando as instalações humildes da casa do caminho. Ali chega como o lobo no local, no aprisco das ovelhas. Bate a porta. Barnabé atende. Pede que ele se identifique. Ele se identifica, para o assombro do apóstolo, como Saulo de Tarso. Ele então volta-se ao interior da casa, busca Simão Pedro e Tiago para saber se lhe oportunizaria a entrada ou não.
Se estabelece uma discussão entre as lideranças, uma preocupação do que quereria o antigo perseguidor dos cristãos, voltando ao núcleo do caminho. Mas ao final, volta Barnabé para conversar com ele, e Saulo conta sobre a visão do Cristo às portas de Damasco. E Barnabé, confiando nele, sentindo pelo coração, abre as portas. E Saulo, então, tem guarida na casa do caminho. Passa a assistir a todos, ainda em meio à desconfiança geral, mas depois de algum tempo ganha por completo a confiança de todas aquelas almas que passam a senti-lo como um irmão. Naquele tempo, nós vamos ver que Paulo, na visão adiante de todos, ele consegue identificar que no núcleo do caminho existiam uma série de questões a serem corrigidas. A primeira que ele chama a atenção é de que se escrevam muito mais sobre a passagem de Jesus sobre a terra. As anotações de Levi, mais tarde nominado Mateus, volto a dizer, não eram suficientes. Certamente os pósteros, aqueles que estavam por vir, nós, buscaríamos saber mais sobre Jesus e as anotações de Mateus seriam muito limitadas. Surgem daí os outros 3 evangelhos. Também recomenda a Saulo que se grafem os feitos dos continuadores do Cristo, daqueles que se lançaram a pregar a Boa Nova. E Lucas, através desta recomendação, tem a iniciativa de escrever Atos dos Apóstolos. Observa ainda Saulo que, para fugir da dependência das doações do templo, que doando recursos para assistir os miseráveis da casa do caminho, queria que ali só se falasse sobre a lei de Moisés. Vem Saulo e sugere criar uma independência financeira para não ter esta sujeição aos recursos do Sinédrio. E propõe sair ele em viagem junto com Barnabé e com Manaém, fundando novos núcleos do caminho pelos vilarejos, pelas cidades, pelos povoados, e ali arrecadando recursos para enviar a igreja-mãe em Jerusalém, de forma a manter a grande obra que estava ali instalada. E assim, esses 3, Saulo, Barnabé e Manaém, se dirigem caminhando, ora em barcos, sofrem 2 naufrágios, ora em lombos de animais, algo extremamente raro, e a grande maioria dos trajetos a pé, eles vão percorrer 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Fundam uma igreja, passam alguns dias consolidando, depois disso seguem para outra, fundam outra, demandam algum tempo ali e depois se põem à estrada novamente. Mas esses núcleos recém-fundados, com cristãos novos, tinham os seus problemas, tinham os seus conflitos, tinham a necessidade de resolver as inúmeras dúvidas que lhes pululavam a mente a respeito da doutrina do Cristo. Saulo, então, que recebia pedidos de orientação dessas novas casas, cria um sistema de cartas
para orientá-las, que ficaram conhecidas como epístolas. Na obra Paulo e Estevão, o Espírito Emmanuel nos conta que as cartas eram elementos psicográficos, porque o grande mentor por trás delas era nada mais, nada menos que o próprio Estevão, que se achegar à alma de Saulo para se produzir este intercâmbio mediúnico, levando nestas mensagens o socorro, a orientação, a ideia mais ampla do Evangelho de Jesus para sustentar os cristãos primitivos, os cristãos daqueles dias. E Saulo se põe a pregar e nota em determinado momento, para profundo constrangimento da sua parte, que lhe aparece uma gagueira. É tomado por um raciocínio desconexo, sem lógica, exatamente no momento de arrebatar a plateia. Aos poucos isto se torna tão flagrante e tão desconfortável que Saulo é afastado aos poucos das pregações, que é assumida na timidez de Barnabé e de Manaém. Somente tempos mais tarde, Saulo percebe que certamente o Cristo lhe impunha um novo recomeço. Precisaria ele aprender algo mais ainda em termos de humildade. E chegando em Neapafos, a sua palavra volta com o mesmo vigor, com o mesmo brilhantismo, assessorado que é pelas inteligências desencarnadas daqueles que colocam o verbo de luz na boca do grande apóstolo, do grande divulgador do cristianismo, ao mesmo tempo que a mediunidade de cura prorrompe em suas mãos. Naquela cidade, Saulo, Barnabé e Manaém curam diversas pessoas. Existia ali um homem de coração bom, embora romano. À frente daquela cidade, já acometido por uma doença que o estava quase incapacitando para a vida pública, o homem Sérgio Paulo. Este nome lhe é familiar? Aquele mesmo que tornara-se amigo e grato de Gesiel e o libertara. E com os poderes próprios da sua prerrogativa de embaixador romano, ele convoca a Saulo, a Barnabé e a Manaém até o palácio. Ali, conversando com os três, Sérgio Paulo tem a oportunidade de ouvir mais uma vez sobre a crença do Deus único, mas agora lhe apresentando Jesus. No mesmo instante, a sua mente se remete ao passado, às palavras de amor, ao jeito dócil e carinhoso de Gesiel, quando dele cuidou. E pede, humilde e com fé, que Saulo o cure. E Saulo, impondo as mãos, ordena em nome do Cristo que a saúde se refaça. E ele sente aqueles problemas que o acometiam desaparecer. Sérgio Paulo se transforma num grande benfeitor dos cristãos naquela cidade.
manda construir um local onde uma casa do caminho se instale. Quando Saulo e os que o acompanhavam se despedem daquela cidade, Barnabé volta-se para Saulo e lhe indaga: Saulo, não seria o momento de você ser batizado em Cristo com um novo nome? E Sérgio, em homenagem àquela cidade onde a sua mediunidade de inspiração retomara e onde a mediunidade de cura nascera nele, em homenagem ao benfeitor da Casa do Caminho naquela cidade, Sérgio Paulo, ele resolve assinar o seu nome à romana e com isto morre Saulo de Tarso e no seu lugar surge Paulo de Tarso. Paulo, então, nestas andanças, ele chega a Jerusalém. Elevando desassombradamente nos templos, nas sinagogas, a palavra de Jesus, a boa nova, o Evangelho. Ele, por ordem dos príncipes do templo maior, ele é preso, atado ao mesmo tronco de suplícios em que fora Gesiel, apedrejado da mesma forma que Estevão. Só não matam devido à sua prerrogativa de romano, porque somente um romano poderia ordenar a morte de um outro romano, e pela sua condição de nascimento em Tarso, Saulo não poderia ser morto pelos judeus do templo. Eles querem crucificá-lo, fazendo uma referência direta a Jesus. Mataram o mestre, agora matariam um dos seus mais proeminentes seguidores. Eu ousaria dizer, o mais destacado deles. Saulo, em movimento de humildade sincera, não se permitindo comparar ao Cristo em nada, não admite ser crucificado da mesma forma que ele. E pede para ser julgado em Roma por César pela sua condição de romano, devido ao seu nascimento. Então, por ordem do governador da Judéia, Saulo é enviado até Roma. Um trajeto longo que durou meses, onde Paulo, teve a oportunidade de constatar o quanto ele tinha conseguido reverter a sua imagem e o sentimento sobre ele na alma do povo. Crianças da gentilidade ou os judeus, ao longo do caminho, diziam o seu nome, chamando-o de paizinho. Em cada uma daquelas cidades por onde Paulo passou, fundando núcleos do caminho que acolhiam as pessoas para as tarefas de benemerência e para a pregação da boa nova que os enchia de esperança, Paulo plantara o amor e o bem nos corações, resgatando a trajetória de dores e de infortúnios que ele impusera quando o grande perseguidor do cristianismo. E quando chega a Roma, com o coração tranquilizado por estas ideias, acompanhado de perto por dois grandes amigos no plano espiritual, Estevão
e Abigail, que estavam sempre ligados ao seu psiquismo, sustentando-o, principalmente nos momentos mais dolorosos da vida. A sentença de Paulo é cumprida e Paulo é decapitado. E com isto retorna ao mundo espiritual. Mas qual é para nós o sentido do caminho de Damasco? O que o nosso encontro com o Cristo representa na nossa vida? Nos abrimos da mesma forma que o doutor da lei Saulo de Tarso para esta grande mudança? Ou a visita do Cristo em nossa vida não mudou a nossa trajetória? Saulo, a sua história, em especial dentro desta ação direta de Estevão, porque não podemos falar em Paulo sem a figura fantástica, imponente e impactante de Estevão. O que eles representam hoje para nós? Representam um grande convite à autotransformação. A história de Saulo, na sua transformação em Paulo, quer dizer para nós que diante dos nossos próprios equívocos, diante das nossas escolhas infelizes nos caminhos da vida, ao nos encontrarmos com as lições do Evangelho, nós temos ali elementos para produzir esta grande transformação. De forma que ao final desta reencarnação, desta mesma reencarnação, o nosso nome possa ser elevado aos céus em preces, em bênçãos de gratidão. Façamos nós também a nossa caminhada na direção de Damasco. Se ainda não fizemos em entrega inteira, caminhemos novamente na direção do Cristo. E da mesma forma que Saulo fez com a coragem um dia, perguntemos ao Cristo: Senhor, que queres tu que eu faça? E a partir daí, rumemos na direção da vontade do Mestre querido, iluminando a nossa própria vida. Se você gostou dessa história, se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas do seu coração. Se você gostou dessa história, deixe aí o seu like, se inscreva neste canal, porque toda terça nós teremos um novo episódio de Evangelho no Ar. E no sábado, às 17 horas, temos um encontro também com conversas sobre o amor. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso de Naon Castro. Até a próxima.